Bom, pessoal, mais um episódio hoje do Holographic Talks. E a gente está aqui com a OKX. Vai ser um episódio super legal, bem bacana. Eu vou pedir primeiro aqui, antes de começar, para você se inscrever no canal, deixar seus comentários do que você está pensando aí sobre regulamentação cripto, sobre o mercado de criptoativos no geral. Né? E também tem muita exchange, muitos players internacionais vindo para o Brasil e fortalecendo cada vez mais o mercado cripto, né? Vamos lá então, Guilherme. Conta um pouquinho mais sobre a sua história aí, onde você trabalha, qual é o seu background. Boa. Vitor, primeiro, obrigado aí pelo convite, feliz de estar participando. Acho que sempre bom a gente contar um pouco da nossa história e do que a gente está pretendendo aqui com o mercado brasileiro, principalmente sendo um player global. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço. Bom, eu tenho uma carreira muito focada em growth e desenvolvimento de mercado. Sempre estive perto do mercado financeiro, seja no âmbito da comunicação ou do lado de desenvolvimento de mercado mesmo. Comecei minha carreira rapidamente no mercado financeiro na Merrill lá atrás, depois logo fui pro Facebook, que agora se chama Meta, mas eu não consigo chamar de Meta, onde passei basicamente todo o meu período lá trabalhando muito perto do mercado financeiro. Os últimos 2 anos que eu fiquei na Meta foi lá em Nova York, também ajudando no mercado financeiro norte-americano. Depois retornei por uma passagem rápida aqui em empresas brasileiras. Tive meu primeiro contato cripto na Crypto.com. E mais recentemente aí estou liderando todo o crescimento e a operação da OKX no Brasil. Então, falar de transição de carreira com você já é como chama? Um assunto um pouco já aquecido, né? Você já fez essa transição lá com a Crypto.com, é isso? Fiz. Fiquei um tempo na Crypto.com antes de me juntar ao OKX. Legal. E, bom, acho bem interessante também a gente começar a falar um pouco da OKX, mas também a história da OKX, né? Foi fundada em 2017, mas qual foi a visão, assim, no mercado internacional da OKX? Boa. A OKX é uma empresa que, antes disso, segunda maior corretora do mundo em volume negociado, é uma gigante global, presente em diversos países. Mas desde 2022, eu acho que, desde os acontecimentos que fizeram com que essa indústria perdesse um pouco da confiança dos usuários, a OKX, junto com outros players também, mas a OKX principalmente, decidiu começar um trabalho de reconstrução dessa indústria como um todo, de reconstrução da confiança, porque a gente acredita que isso é uma responsabilidade de todos os players dessa indústria, não só da OKX, do player A ou do player B, mas sim uma necessidade de toda essa indústria. E algumas iniciativas foram tomadas em 2022. Uma delas que vocês já devem ter acompanhado bastante, que é a questão de prova de reservas, mas principalmente estar mais próximo dos usuários e dos reguladores globalmente. E o que significa estar mais próximo dos usuários e dos reguladores? Significa que a gente ia selecionar algumas jurisdições-chave e estar de fato próximo e construir uma operação local dentro desses lugares. E o Brasil foi selecionado para ser um desses países, principalmente devido a um pouco mais de clareza que a gente tem quando você compara com outros países da América Latina em relação à regulação. Existe uma expectativa positiva dessa regulação aqui no Brasil e foi entendido que o Brasil seria um país-chave e dessa forma decidimos construir uma operação com uma entidade local, com um time local, escritório e tudo mais. E dentro dessa competição latino-americana ali, o Brasil ele estava competindo com quais países? Na verdade, não era uma questão de competição. A América Latina como um todo chama muita atenção da OKX. E eu vou te dizer por quê. Quando você olha para... Bom, primeiro, tem um PIB de quase 6 trilhões de dólares, né? Sim. Fala-se pouco globalmente de América Latina. Quando você pensa, principalmente quando você está construindo o seu mapeamento global como uma empresa global, a América Latina acaba sendo um pouco esquecida. Mas não deveria. São quase 6 trilhões de dólares, são 600 milhões de pessoas morando aqui na América Latina. Quando você pensa, fala-se muito de Índia globalmente. Mas a gente tem quase 2 vezes, como a América Latina, quase 2 vezes o PIB da Índia e metade da população. E a gente tem... dentro do índice de adoção também de criptomoedas, o Brasil ele está sempre ali no top 10, né? Tem outros países que disputam, México, Argentina, Chile, tem vários países ali da América Latina sempre disputando tiers, né? Sem dúvida, mas de novo, a América Latina é uma região super relevante. Sim.
80% dos países sendo democracias livres, o que faz muito sentido sob a ótica de negócio. E daí quando você começa a olhar para adoção cripto na América Latina, que é o que você está dizendo, ela acaba sendo um laboratório muito interessante. Porque você vê o que acontece em El Salvador, por exemplo. Por que as pessoas estão fazendo adoção de cripto lá? É muito diferente do que está levando as pessoas da Venezuela e, de repente, da Argentina a terem adoção cripto. Que, por sua vez, também é muito diferente do que a gente observa no Brasil. Então, acaba sendo uma jurisdição muito interessante sob a ótica de adoção. Então, a América Latina faz sentido para o OKEx. Como que você começa a construir? O Brasil é 23, 26% da população. Por aí também em relação ao PIB da América Latina. E como você disse, a adoção no Brasil ela é muito significativa. Acho que o Brasil deve ter 26%, se eu não estou enganado, de todo o mercado cripto, de toda a população cripto da América Latina. Então faz sentido iniciar uma expansão dentro do Brasil para que depois você faça essa outra expansão, essa segunda fase de expansão em outros países da América Latina. Então, nunca o Brasil foi muito briga com nenhum outro país, mas a regulação ajudou muito a ter clareza de que o Brasil, sim, era o primeiro país a iniciar essa expansão na região. Em 2020, eu acho, não lembro se foi 2020 ou 2021, teve uma pesquisa do ResearchGate que mostrou que o número de usuários de cripto no Brasil era maior, inclusive, que os Estados Unidos. Lógico que o valor de transação, ele não compara... mas isso demonstra que também tem uma adoção muito forte social, né, de criptoativos. E a gente vê isso com eventos, inclusive... Muito obrigado, Blockchain Rio, por estar patrocinando aqui esse episódio. A gente vai estar lá cobrindo o evento, como a gente cobriu o Paris Blockchain Week. Foi sensacional, networking muito interessante, você conhece todos os players do mercado. Mas voltando aqui então para o OKEx, quais são as principais estratégias que vocês começaram a adotar para invadir, entre aspas, o mercado brasileiro? Boa. Então, de novo, América Latina faz muito sentido. Vamos iniciar no Brasil. Lançamos no Brasil no dia 27 de novembro de 2023. E quando a gente olha para o mercado brasileiro especificamente, a gente separa o mercado brasileiro em dois mundos. Um lado, principalmente o cenário competitivo, tá? Que eu vou entrar aqui um pouco. O lado das corretoras locais ou regionais. No fim do dia, essas corretoras têm uma capacidade muito forte de ter uma localização de produto. Ela consegue construir uma experiência para o brasileiro que é fácil, intuitiva, porque no fim do dia são brasileiros construindo produtos para brasileiros, né? Sim. Elas têm uma capacidade de resposta muito rápida e o serviço ao consumidor, né? O atendimento ao consumidor acaba sendo muito próximo. No fim do dia está tudo aqui e faz muito sentido para elas atenderem. Por outro lado, elas não têm um recurso tão grande quanto uma exchange global, e o portfólio de produto acaba sendo um pouco mais limitado pela sua presença somente em uma jurisdição. Do outro lado, você tem as globais. As globais já sofrem do oposto, né? Um portfólio de produto robusto, muito recurso para crescer, porém não tem a capacidade de tomada de decisão como uma empresa local. Elas acabam não oferecendo um serviço ao consumidor, um atendimento ao consumidor tão próximo, e todo o desenho de produto não é pensado para o brasileiro, né? Ele é pensado globalmente e ele acaba sendo localizado para o Brasil. Então ele não é um produto que acaba sendo desenhado especificamente para o mercado brasileiro. Quando a gente olha para esses dois mundos, a gente vê a oportunidade da OKEx em estar posicionado exatamente na intersecção. Então eu quero trazer a minha excelência cripto global, mas de uma forma que ela seja desenhada especificamente para o brasileiro. Então desde que a gente lançou aqui no Brasil, a experiência que o brasileiro tem dentro da OKEx é extremamente específica para ele. Ela não é a mesma que acontece em outros lugares. Desde a integração de Pix, desde dos pares que a gente oferece aqui, toda a experiência de navegação dentro do aplicativo acaba sendo desenhada especificamente para ele. Então é exatamente essa a nossa estratégia, trazer o que a gente já sabe que funciona lá fora, mas de uma forma que ela é pensada e desenhada especificamente para o mercado brasileiro. Legal, e dentro desse aspecto, né, que você comentou de nacional, internacional, como que você enxerga a OKEx, ela fazendo parcerias com instituições nacionais, né, e qual tipo de parceria vocês estariam buscando? Boa. A gente lança no Brasil focado primeiramente no retail. Então, o que a gente já lançou no Brasil? E daí eu vou conectar nas instituições e por que a gente vai acabar construindo também uma frente de instituição forte no Brasil. Mas a gente já chega no Brasil com uma experiência muito fácil de utilizar nosso aplicativo. Nós temos o Pix mais rápido de todas as corretoras, por exemplo. A gente tem um portfólio de pares globais extremamente robusto, então você consegue negociar USDT,
e USDC com todos os pares que você pode imaginar aqui já no Brasil, uma liquidez profunda, Uhum. e os melhores yields em on-chain earning aí que você pode encontrar no mercado. A gente não fica com nada para OKEx, a gente passa totalmente os yields dos usuários, dos tokens dos usuários diretamente para o usuário, a gente não segura nada. Então, só por isso nós já temos um produto forte. E daí a gente anunciou, se não me engano, 1 mês e meio atrás, as melhores taxas do mercado. Então, se você quer negociar, se você quer negociar com frequência, não existe lugar melhor para você ter a valorização do seu dinheiro do que na OKEx. Depois de tudo isso acontecer, por mais que a gente esteja focado no retail nesse momento, a gente começou a ver muitas instituições querendo estar próximas da gente, querendo abrir conta, querendo estar negociando dentro do OKEx. Só cortando, desculpa, vocês também lançaram uma estratégia de retail que chama a primeira compra garantida do Brasil. Né? Ah, sim, fizemos. A gente lançou agora. Lançou agora. Boa. Por que a gente lançou isso? O OKEx, tradicionalmente, muito próximo de instituição, a gente tem muito grandes players negociando com a gente, mas a gente conseguiu construir uma experiência por retail muito interessante. Então, através dessa iniciativa da primeira compra garantida, a gente quer que pequenos usuários que estejam começando nesse mercado tenham tranquilidade em negociar pela primeira vez seus bitcoins. Então, se você vai lá e compra seu bitcoin, a gente vai garantir até um certo valor o preço de mercado. Então, supondo aqui que você compra R$250 em bitcoin pela primeira vez. Se no fim do mês esse bitcoin caiu, você vai ter até 20% de garantia aqui na OKEx. Se ele cair até 20%, a gente vai te reembolsar aí a perda que você tiver nesse período. A gente acredita que o Bitcoin está numa fase boa para fazer isso. Então, acho que é um bom momento para as pessoas virem, testarem, comprarem pela primeira vez. E se tiver algum problema, até um certo valor, a OKEx garante esse valor para você. Mostrar que, na realidade, vocês acreditam também no mercado cripto, né? E um dos principais pontos assim, que eu acho bem interessante também com relação ao OKEx é que vocês lançaram um marketplace próprio para NFTs, né? E dentro desse marketplace também tem a possibilidade de você transacionar com Ordinals, dentro de, né, que é fundado em Bitcoin. A gente até fez uma live sobre Runes e Ordinals umas 2 semanas atrás, vou colocar no card aqui. E, bom, o que você enxerga dessa possibilidade de NFTs, né? E também essa revolução que está acontecendo dentro do Bitcoin desde 2022, 2023 com Ordinals e Runes? Boa. Eu acho que, primeiro falando um pouco sobre por que a OKEx decidiu facilitar acesso a Ordinals e Runes dentro da nossa carteira Web3. Basicamente por demanda dos usuários. A gente percebeu que os usuários estavam tomando várias iniciativas para conseguir acessar e negociar Runes e Ordinals. Dessa forma, fez sentido para a gente construir uma experiência mais amigável. Então, hoje, dentro da carteira Web3 da OKEx, é muito fácil, é uma experiência muito amigável você começar a negociar. Então, esse foi o motivo. Se você perguntar a opinião do Guilherme em relação a Ordinals e Runes, eu confesso que eu tenho um pouco de idas e vindas. Às vezes eu me pego um pouco mais como uma pessoa um pouco mais tradicional do mercado Bitcoin, mas às vezes eu acho interessante, eu acho que pode proteger a rede. Então, eu tenho medo no fim do dia, Vitor, de dar aquela resposta sabonete, de falar e não dizer nada. Eu acho que no fim do dia o que eu vou falar para você eu tô animado para ver os próximos capítulos dessas iniciativas. Mas em relação a se isso vai ser bom ou ruim para o mercado de Bitcoin no fim do dia, acho que a gente vai ter que aguardar aí para ver os próximos capítulos. Em relação a NFT, mesma coisa. A gente teve um boom de NFT no bull market. Acho que a gente não chegou nem perto de ter um bull market com a mesma força que a gente teve em 2021. E só então lá a gente vai conseguir ver se de fato se NFT é algo que vai voltar nos mesmos aspectos que foram no passado, ou se realmente é algo que deve agora ser um pouco mais nichado. Acho que vai continuar existindo, mas talvez não na mesma força que existiu no bull market de 2021. E o que você acredita que vai ser o próximo bull market com relação assim? Qual vai ser a carta na manga do próximo bull market? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem escutado muito sobre gaming, blockchain, na blockchain. GameFi, né? Uma coisa... GameFi. A gente tem escutado muito sobre o retorno de DeFi, um retorno mais maduro. Legal. Mas no fim do dia, eu acredito muito que essa vinda de instituições
para o Bitcoin especificamente, Uhum. ainda está muito no começo. Eu acho que a gente está Entendi. começando a construir o, o cenário perfeito para uma valorização forte do Bitcoin como um todo. Eu acho que quando a gente olha, as instituições já estão aqui. Não sei se você acompanhou o 13F da SEC. A gente já Não tem acompanhei. consultorias financeiras com exposição ao Bitcoin, fundos de pensão com Ah, sim. exposição ao Bitcoin. Isso tudo via ETF. No Brasil você consegue, inclusive, por exemplo, se você tem uma quantidade X de Bitcoin, você quer pegar um empréstimo, você pode colocar como colateral e não vender o seu Bitcoin para construir alguma coisa, etc, né? Isso sem falar de DeFi, são próprios bancos aceitando já essa colateralização. Então, Então, eu acho que já está aqui. Eu acho que o que a gente precisa agora é um pouco mais ter mais clareza sobre a inflação americana e clareza sobre corte de juros. Acho que quando isso acontecer, quando o mercado voltar em liquidez, acho que a gente vai ter grandes movimentações, principalmente vindas do mercado institucional dentro do preço do Bitcoin. Então, para mim, esse vai ser o próximo capítulo interessantíssimo dessa jornada cripto que a gente está. Muita gente apostando na temporada também de ETF de altcoins, né? Foi Ethereum, sei lá, ano que vem Solana, Cardano, Polkadot, quem sabe, né? Mas se a gente começa a falar de cripto em si, né? A gente precisa também falar de custódia. Qual é a visão da OKX com relação à custódia? Se autocustódia é um perigo para o usuário, se vocês também oferecem esse tipo de serviço? E qual é a primeira provedora de serviço para vocês com relação à custódia? Boa. Eu acho que autocustódia não é para todo mundo. Acho que quem está começando nesse mercado, quem está começando a ter as primeiras exposições cripto, eu não acho que essas pessoas deveriam necessariamente pensar em autocustódia. Com certeza. Porque se você não consegue, se você não consegue ter certeza de que os seus assets estão seguros com um pouco de volume que você negocia dentro de uma exchange, talvez seja o momento de você repensar se você está na melhor exchange para negociar os seus ativos. Mas a gente entende que existe uma jornada. E eu gosto de dividir essa jornada em 3 partes. Primeiro, não fazer autocustódia. Se você tem pouca exposição, você está começando, procure uma exchange que você confie. Busque exchanges que ofereçam soluções de segurança robustas, né? Então, uma coisa que a gente tenta fazer na OKX para ser uma solução robusta. Desde 2022 desde 2023 a gente vem emitindo provas de reservas mensais dos nossos assets. Então, todo mês a gente está indo pro 20º, se eu não estou enganado. 20º mês, se eu não estou enganado, onde a gente faz provas de reservas mensais. Então, todo mês a gente faz uma emissão, a gente suporta mais de 22 tokens, onde os usuários conseguem facilmente verificar os seus assets, diretamente na blockchain. Inclusive, tem um passo a passo, se você for okx.com/proof of reserves, você consegue encontrar um passo a passo de como fazer a verificação dos seus próximos assets, dos seus próprios assets, diretamente na blockchain. Então, essas são algumas das iniciativas que a gente faz para que as pessoas tenham segurança em manter os seus ativos junto ao OKX e dessa forma não precisem se preocupar antes do momento em fazer custódia própria. Porém, a gente acredita que conforme você vai avançando nessa jornada cripto, custódia própria começa a fazer parte. E é por isso que dentro da mesma aplicação da OKX, onde você faz as suas negociações via Pix, você consegue lá em cima apertar um toggle e ir diretamente para uma carteira Web3 com custódia própria dentro da blockchain. Então, dentro de uma mesma aplicação, você não precisa baixar outro aplicativo, você já consegue fazer sua própria custódia e movimentar seus fundos dentro da nossa exchange centralizada para uma carteira Web3 de custódia própria. E daí, dentro dessa carteira Web3, são 2 passos que você consegue fazer. Se você não tem a confiança em fazer o armazenamento das chaves, a gente tem a solução MPC, que te permite que você faça a custódia de uma dessas chaves e se caso você perder, você tem ainda dois peers aqui ainda para fazer a verificação para você. E aí, então, a última parte, que é você ter todas as suas chaves, você ter certeza que você consegue armazenar com segurança e tranquilidade para que você consiga acessar a sua carteira no futuro. E no topo de tudo isso, né, no topo dessa custódia própria, a gente é muito feliz de oferecer, de acordo com o CER.live, uma auditoria que não tem nada a ver com a OKX, eles colocam a OKX Wallet como a carteira mais segura do mercado global nesse momento. Então, no fim do dia, a gente entende que se segurança é uma preocupação, o OKX é provavelmente o melhor lugar para você estar. Se você não está preparado para a custódia própria devido à prova de reservas, e se você tiver várias soluções que conseguem rapidamente
te oferecer o serviço que mais faz sentido para o seu momento dentro dessa jornada. Bom, e falando de... A gente falou bastante de usuário, né? Para a gente focar um pouco mais em instituições agora, eu vi que tem uma solução, né, da OKX, direto Crypto as Service, a gente pode falar, né? Ou Broker as a Service. O que seria essa OKX institucional? Qual é o objetivo de vocês com isso? E também se já existe alguma parceria sendo feita no Brasil voltada para isso? Para Ainda não. instituições? Devido às soluções de retail que a gente trouxe para o Brasil, está acontecendo uma procura forte de instituições pelas soluções da OKX. A gente já consegue fazer um onboarding de instituições da OKX Brasil, mas a gente ainda, sendo muito transparente, a gente não está pronto para fazer o atendimento que essas instituições merecem. Mas provavelmente até o meio desse ano, até o comecinho até a primeira quinzena de julho, provavelmente a gente já vai estar um pouco mais robusto nessa frente, a gente vai conseguir dar mais atenção para as frentes institucionais no Brasil. E o que vai acontecer até lá? Qual é os passos? A gente vai ter um time dedicado no Brasil de instituições. Legal. Então, como a gente não tem isso ainda no Brasil, a gente entende que o Brasil é um mercado importante para ter, porque aqui é muito relacionamento, o mercado acaba sendo um pouco fechado, não faz sentido a gente conseguir dar esse suporte de fora, então provavelmente a gente está olhando na possibilidade de ter um time local aqui para nos ajudar com as instituições. E aí sim a gente vai ter uma solução 360, a gente vai ter o produto, a gente vai ter as taxas e o atendimento, né? E aí sim a gente pode oferecer uma solução bastante robusta. Porém, só com produto e taxas, já está tendo uma procura muito maior do que a gente esperava nesse momento das instituições. Então a gente acha que vai ser algo que vai fazer muito sentido e a gente vai conseguir fazer um boom legal assim que esse time chegar. Em relação a parcerias, a gente ainda não tem nenhuma parceria que a gente pode comentar nesse momento. A gente tem conversado com bastante players no mercado, players regulados, porque no fim do dia faz muito sentido você acessar a liquidez da OKX e a gente entende que de repente esse Crypto as a Service pode ser algo interessante para a OKX no médio e longo prazo, mas ainda sem grandes planos e sem muitos detalhes do que a gente pode dividir. E dentro dentro da Blockchain Hill, vocês estão procurando qual tipo de formação de networking ali? Eu acho que muitas instituições, a gente quer estar lá, a gente quer oferecer, a gente quer estar próximo de instituições, mas também poder usar o poder da Blockchain Rio para poder contar um pouco, para propagar a mensagem de que a OKX está aqui, a OKX é brasileira, tem uma entidade brasileira, tem um representante legal brasileiro, tem um time local, um escritório local. Eu acho que a OKX é muito famosa globalmente. Está na hora dos brasileiros e das instituições e das pessoas que estão nesse mercado entenderem que agora a gente tem uma empresa com uma excelência global, mas que agora está pensando e está aqui posicionada no mercado brasileiro. E é um pouco dessa história que a gente quer contar na Blockchain. E você acha que eles vão abrasileirar o nome da OKX? Para ser OKX? Não, eu acho que o nome da OKX vai se manter OKX. Mas no fim do dia, vamos ver como que o brasileiro vai reagir, né? Se o brasileiro chamar de OKX, tá chamado, não tem problema. Mas acho que dentro das nossas comunicações vai ser sempre OKX, até por uma questão de padrão global. Claro. E assim, você chegou a comentar sobre Proof of Reserve, né? Isso foi uma coisa que começou a crescer muito ali. Acho que a maioria das exchanges começou a ter esse tipo adotar esse protocolo, digamos assim, né? De compliance ali e até de marketing também. A partir da quebra da FTX, né, com o número de fraudes, etc., que teve ali, mas também por causa da Terra Luna. Né? E levando em consideração esses dois pontos, essa transição que a gente teve no mercado, que eu acho que foi uma transição, isso, assim, enquanto eu estava passando por esse mercado, eu estava numa empresa que chamava DLT 360, e eu lembro que o CEO da empresa, ela tinha falado para mim, ele é bem experiente, assim, ele já é bem mais velho que eu, né, tinha 60 ou 70 anos, não lembro exatamente, mas ele falou, cara, esse tipo de situação é o que vai fazer o mercado amadurecer, né? Você acha que isso aconteceu no mercado cripto e qual é a solução, né, que pode acontecer para os próximos anos para evitar e prevenir esse tipo de acontecimento? Vitor, uma história engraçada, eu sempre fico em dúvida do ano exatamente, mas se não me engano foi em 2019 ou 2020, a OKX fez uma emissão de um relatório de provas de reservas. Ninguém se importou na época. Não fazia sentido, as pessoas não tinham problema com isso, né? Então a gente já tinha algumas iniciativas de segurança como essa, mas na época não foi algo que chamou muito tanta atenção das pessoas. Sim. Desde os problemas que você mencionou,
prova de reserva se tornou algo muito interessante. Todas as Sim. corretoras, né, começaram a correr atrás de fazer algum tipo de prova de reservas. Eu Uhum. acho que quando você pensa no mercado, acho que o mercado ainda deixa a desejar em relação à prova de reservas. Sim. Eu acho que ter uma solução robusta como a da OKEx, onde mensalmente esse relatório é emitido e a gente manda esse relatório, né, a gente encoraja as pessoas a fazerem as verificações de seus ativos, eu acho que o mercado não está lá ainda. Mas como Aham. você disse, esse mercado já está preocupado com isso. No Sim. fim do ano passado, a gente rodou uma pesquisa no Brasil. E 2 dados chamaram muita atenção. Mais de 90% dos usuários do Brasil disseram que ficariam mais tranquilos se suas corretoras tomassem melhores iniciativas de segurança. Mais de 80% dos usuários consideraram importante ou muito importante prova de reservas. Tá. Isso foi surpresa para a gente, quando Aham. esse nível de resposta tão significativo. O que Aham. é diretamente relacionado ao fato de que esse mercado está mais maduro. Esse mercado tem preocupações que não tinha no passado. Sim. E provavelmente o que vai levar esse mercado para a próxima perna de crescimento vai ser muito diferente do que trouxe esse mercado até aqui. Aham. Então, essas são algumas das formas que a gente vê a evolução desse mercado. A gente entende que prova de reservas é extremamente importante. A gente encoraja que o mercado como um todo melhorem as suas emissões, melhorem a sua transparência, a sua clareza, porque só assim, de fato, toda essa indústria vai crescer como deveria. Aham. E essa questão de prova de reservas não é só uma questão de você fazer ou não como empresa. Você já começa a observar algumas regulações vindo aí exigindo esse tipo de prova de reservas. Você olha no Exato. Texas, por exemplo, se não me engano, no ano Uhum. passado, não sei se foi no começo desse ano ou no fim do ano passado, o Texas, se você quiser fazer negociação de criptoativos no Texas, eles precisam que você faça a sua prova de reservas. É uma regulação Aham. que vem de cara com o que a gente já está oferecendo como solução de mercado. Então, de novo, esse mercado está se transformando, ele está mais maduro, e nós, como participantes dessa indústria, a gente precisa ter certeza que a gente está oferecendo o melhor para o nosso usuário. Com certeza. E é uma coisa interessante porque você dá o poder, entre aspas, né, e a transparência do usuário ter essa informação. Coisa que não acontecia no mundo tradicional. Você não sabia exatamente quanto que o banco ali tem de reserva. Né? Embora Exato. saia relatórios a cada 6 meses ou 12 meses, dependendo do banco. Uhum. Mas com relação o cripto, assim, ele tem esse poder de transparência, né? O que eu acho muito legal, eu acho que o usuário que vocês estão embarcando agora por exemplo, nessa estratégia de marketing que vocês adotaram com relação à primeira compra garantida no Brasil, né? Então, ele vai entender o que é cripto, entender que isso tem uma transparência, que ele pode acessar a prova de reserva e etc. Eu acho É isso. muito legal o poder que cripto dá à própria pessoa, né? Sem É, dúvida. e aqui, agora a gente vai entrar num tema que eu gosto muito, que é a minha área, no caso, que é sobre regulamentação, né? O que você espera da regulamentação? Assim, primeiro a gente sabe que o Banco Central, que a CVM, ela tem uma posição que fortalece, que tenta encorajar a inovação, né? Uhum. E qual que é a comunicação que vocês têm com relação ao Banco Central e com a CVM, se vocês já estão em contato com os órgãos reguladores, né? Uhum. E o que vocês esperam da regulamentação dos próximos 6 meses, um ano? Perfeito. De novo, a clareza que os reguladores do Brasil têm dado para o mercado é muito positiva. Foi uma das coisas que atraiu a OKEx para o Brasil especificamente. E uma das coisas que fez com que a OKEx tivesse um planejamento de longo prazo no Brasil. O que Uhum. significa longo prazo? Presença no Brasil, entidade, escritório, time local. Tudo isso corroborou muito para a nossa tomada de decisão e a nossa estratégia de longo prazo no Brasil. A gente vê com muito bons olhos o Banco Central, seu órgão regulador das VASPs. Uhum. A gente já viu boas coisas vindo do Banco Central e a gente espera que essa toada continue. Então, tudo isso a gente vê tudo isso de forma muito positiva. Aham. A gente decidiu se juntar à Bcrypto esse ano, então já Ah, faz acho legal. que 3 meses que a gente já faz parte da Bcrypto como membros do conselho. Então a gente esteve Aham. muito próximo e participou efetivamente da primeira consulta pública que o Banco Central fez esse Legal. ano.
A gente De vai dezembro e participar de janeiro. novo. Isso, e a gente vai participar de novo da próxima consulta pública, que deve acontecer ainda esse ano, no segundo semestre. Aham. Então, a gente espera muito contribuir para o desenvolvimento sustentável da indústria cripto no Brasil. E principalmente, e a gente entende que essa, como vantagem competitiva, faz sentido o que a gente está fazendo. Faz sentido Sim. essa estratégia de já estar no Brasil e já está colaborando com essa indústria, estando aqui e não como uma entidade internacional que tenta operar aqui no Brasil. A Aham. gente acha que a gente vai ter vantagens competitivas no futuro de operar exatamente como uma empresa 100% brasileira operaria com essa nossa estratégia de estar 100% localizado. A gente está se aproximando bastante dos reguladores, a gente quer estar à disposição dos reguladores para ajudar não só na parte de desenvolvimento de mercado, mas estar próximo, construir inovações juntos e ter Sim. certeza que a gente traz inovação com segurança para o consumidor brasileiro. Com certeza. E assim, você, sobre a consulta pública, né? Eu acho bem interessante esse tipo de política, né? Então, Do ente regulador de lançar políticas de consultas públicas, né? Isso acontece na Europa, Singapura tem aberto algumas também. E no Brasil, eles têm, lógico, acho que 97ª, alguma coisa assim, consulta pública do Banco Central. Mas com relação à cripto, foi a primeira, né? foi a primeira. E isso. E agora a gente vai ter a segunda, a gente espera já ter um draft pronto ali da regulação. E o que você espera dessa regulamentação com relação à segregação patrimonial, também os provedores de custódia, que vai acabar sendo impactado pela própria regulação? Sim. Bom, eu acho que segregação patrimonial é algo que está na expectativa de todo mundo. Isso foi amplamente discutido desde a CPI que teve. Esqueci o nome da CPI agora, mas isso Pirâmides foi algo. financeiras? Isso, da pirâmides financeiras foi algo que foi amplamente debatido e a gente já Aham, dá como certo que isso vai vir nessa regulação aí. aham. O que a gente precisa, o que não está muito claro é como que vai funcionar essa segregação patrimonial. Porque Sim. se você tem uma segregação, dependendo do nível de segregação exigida, isso pode dificultar a possibilidade de negociação dos criptoativos. Então eu acho que aqui que vai estar exatamente como que isso vai funcionar na prática. No fim do dia, para o OKEx, a gente está super bem posicionado, já estamos no Brasil, a gente tem uma capacidade de desenvolvimento global muito, muito, muito forte, Aham. o que nos possibilita se adaptar facilmente a qualquer exigência que venha a acontecer. Mas, de novo, acho que a gente precisa entender a fundo o que significa segregação patrimonial na É, prática. Acho que essa que é a sim. grande questão. Que vai vir? Vai. Para não, Como? Não sabemos ainda. para não gerar problema de liquidez para cada ativo também, eu acho que tem muita coisa aberta, né? Exato. É, bom, e aí tem um problema com relação à regulação, e aí, inclusive, várias pessoas discutindo sobre a entrada de players internacionais, né? E a própria defesa nacional ali com relação à criação de uma regulação que ela seja um pouco protecionista, para não deixar também todos os players usarem o mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo extrair, né, muito dinheiro do que está rolando dentro do Brasil para fora do mundo. Né, para Uhum. fora, levar para o internacional, no caso. Qual é a posição da OKEx para isso, entendeu? Assim, com relação a essa proteção nacional que existe, com relação ao usuário também, mas às principais players do mercado brasileiro. Boa. Essa é uma ótima pergunta. Eu, eu diria que, primeira coisa, cripto é borderless. Uhum. Cripto por si só é um movimento que acontece e que permite que pessoas rapidamente consigam fazer negociações e movimentações de seus fundos Sim, sem borda, né? sem limite de estado. A cripto não entende jurisdição. sim. O que é importante é que a gente construa um ambiente regulatório no Brasil para que as pessoas que quiserem negociar seus assets em empresas brasileiras, elas tenham proteções e confortos de que estão negociando com bons players que são Uhum. regulados pelo Banco Central e que eles vão estar amparados em caso de se algo der errado. Vamos dizer Sim, assim, como a gente já viu dar errado em outros momentos sim. no passado. Então, eu acho que no fim do dia é importante permitir que sempre os brasileiros consigam acessar os produtos e serviços
que melhorem, se adequem à sua aptidão de risco e retornos, vamos dizer assim. Mas é importante que no Brasil a gente construa um ambiente regulado, seguro, para que os brasileiros entendam e consigam apreciar as vantagens de negociar com empresas brasileiras ou com empresas que estejam no Brasil. Então, no fim do dia, é importante que se você ofereça uma rampa Fiat, uma rampa BRL para os seus usuários, que tenha uma representatividade local. Que essas empresas respondam judicialmente para as leis e os reguladores brasileiros. Então, Que tem a responsabilidade, né? Exato, que tenham responsabilidades. Então, eu acho que vai ser muito a questão da... Você quer oferecer uma solução prática participando da rede Pix para os seus usuários? Você precisa estar aqui. Não, você é um protocolo on-chain e você não está muito preocupado em oferecer essas facilidades, os seus usuários vão só ativar você via cripto. Aí tudo bem, aí você não necessariamente precisa de uma presença local. Mas se você quiser estar próximo, oferecer facilidade, integração com o sistema financeiro brasileiro, eu acho que a gente vai precisar ter algumas pessoas, a gente vai precisar ter responsabilidade dentro da jurisdição brasileira, o que vai exigir com que players globais como a OKEx estejam aqui e tenham certeza que estejam próximos e contribuindo para a evolução do mercado brasileiro. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas é um pouco da minha visão. Respondeu. Acho que o principal problema quando a gente fala de regulação é entender exatamente essa responsabilidade de cada player, né? Dentro do espectrograma ali de digital assets, né? Tem a custódia, tem o trade e etc. E vai todos os players ali. E hoje ainda tem um problema muito grande de entender qual é a responsabilidade de cada um deles. Dentro de regulação, existe um problema muito grande para identificar cada um dos roles ali de cada player que está dentro desse mercado, né? Com relação à custódia, autocustódia, ou também com relação ao trade, exchange, etc. Né? Dentro da regulação, ela precisa ter uma identificação dessa responsabilidade. Então, por exemplo, cibersegurança. Precisa ter uma responsabilidade tanto para a pessoa tanto para a empresa exchange ou OKEx que está usando o software, né? Mas precisa também ter uma responsabilidade da pessoa que criou o software. Né? Tá. No caso, um exemplo que vem na minha cabeça é a Fireblocks, por exemplo. Como CTTP. Ele ele provê o serviço de software, né, para exchange. Qual que é a função da exchange ali de cobrar a segurança necessária desses players que estão fornecendo esse tipo de serviço? Eu vou responder muito sobre a ótica da OKEx e como que a gente opera no Brasil. No fim do dia, a OKEx busca oferecer uma solução full service para os nossos usuários. Tudo vai morar dentro da responsabilidade da OKEx. Porém, a OKEx quer oferecer uma solução amigável e fácil do usuário brasileiro utilizar, vamos dizer assim. Sim. Dessa forma, a gente entende que a responsabilidade é 100% da exchange, é 100% da OKEx. E é por isso que a gente quer ter certeza que estamos próximos dos reguladores, estamos com entidade local e a gente vai buscar essa licença de VASP quando estiver disponível. Então, a visão da OKEx enquanto uma corretora que oferece serviço 360 para os seus usuários, ela é 100% responsável no Brasil para ter certeza que esse serviço continue funcionando da melhor forma e seguindo todas as melhores práticas de mercado, desde cibersegurança, compliance, transparência e tudo mais. E em quais outras jurisdições a OKEx também tem licença? A OKEx tem licença em Singapura. A OKEx conseguiu recentemente segurança nos Emirados... recentemente licença nos Emirados Árabes, Bahamas. E mais alguns outros que me fogem agora. Mas a de Singapura e recentemente a dos Emirados Árabes foi muito comemorada. E a gente está amplamente buscando mais licenças em mais jurisdições, como no Brasil, por exemplo, que a gente só está aguardando o órgão regulador emitir essa licença para que a gente, de fato, faça a aquisição. Não são todos... Tem muitos países que não têm licença, né? Do Emirados Árabes, vocês conseguiram a licença pela Vara. Vara. Tá, legal. Bom, a gente está chegando no final do episódio, foi muito legal a conversa, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Guilherme. E eu queria fazer um pedido para você pedir que os nossos inscritos se inscrevam, no caso, nossos ouvintes se inscrevam no canal e deixem um comentário, alguma dúvida interessante que a gente possa perguntar para você.
Claro, acho que o meu pedido vai ser muito simples. Utilizem a OKX, aproveitem o nosso Welcome Bonus, testem nosso produto, porque a gente quer muito escutar o feedback dos usuários brasileiros. A gente quer ter certeza que a gente está próximo de vocês para de fato conseguir trazer a melhor experiência de produto. E daí um pedido para como que a gente pode se comunicar aqui, de repente se inscreve no canal, deixa seus comentários com o feedback, que a gente vai ter alguém da OKX respondendo, olhando para esses comentários, e de fato aí, né, tirando qualquer dúvida que vocês possam ter em relação ao produto, mas especificamente colhendo muito feedback aí de como, se vocês estão ou não gostando do produto que a gente trouxe para o Brasil. Bem legal. Obrigado, gente. Até a próxima. E é isso. Obrigado, Vitor.